Olá a todos. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, o primeiro convidado do canal, inclusive. O Rabino Chesky, ele vem de uma família de rabinos, sendo a quinta geração de Moel, que seria aí o homem que realiza a circuncisão. Ele é graduado pela Yeshiva Toras Chaim, lá em Jerusalém. Já fez mais de 6.000 Brit Milá. Quando eu conheci ele, ele estava em 5.000, fez 1.000 a mais já. A Brit Milá seria circuncisão, para quem não sabe, e ele também presta consultoria como mentor financeiro, educacional, familiar, e atua como casamenteiro e cerimonialista também. E além de tudo isso, é a pessoa mais simpática que eu conheço. Obrigado. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição também. O Rabino também tem um canal no YouTube. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é: como é o processo da circuncisão? Anestesia, cerimônia e etc. Vamos lá. Muito boa pergunta muito pertinente, grandiosa, meu mano. A nossa Brit Milá é uma Brit Milá tradicional, como que é feita nos últimos 4.500 anos. Então ela consiste das brachot, das bênçãos anteriores à Brit Milá, que é o Shema Israel, que a Kadosh Baruch Hu é um, que ele reinará para todo sempre, a unicidade do Todo-Poderoso. A gente tem, toda a Brit Milá, a gente tem uma promessa eterna, que o profeta Elias, Eliyahu Navi, vem em toda a Brit Milá, vem acompanhado com 2 anjos, Michael e Gabriel, que são os anjos da cura, os anjos que visitam. Está escrito que no Avraham Avinu foi fazer a Brit Milá dele, foi fazer a circuncisão, a aliança perpétua. Às vezes ele vai citar informações da Cabala, Talmud e etc., fontes das quais eu não acredito, mas ele, como judeu ortodoxo, acredita. Então só explicando que algumas coisas que ele fala de fato não estão na Bíblia, mas sim em livros externos, e não significa necessariamente que eu concordo com ele. E Avraham Avinu, o grande patriarca Abraão, está escrito que no 3º dia os anjos visitaram ele. Então em toda a Brit Milá, a gente tem os anjos que estão presentes junto com o profeta Elias, nesse grandioso momento. Aí tem a cadeira do profeta Elias, que a gente dá as boas-vindas, dá as bênçãos. O procedimento em si é feito do mais alto nível de asepsia e de modernidade médica. A gente aplica uma dose generosa de anestesia. Eu gosto de brincar que é cavalar, é bem tranquilo. Então a única coisa que a gente sente, literalmente, é só a pontinha da anestesia, da agulha para aplicar anestesia. Depois disso não sente mais nada. É bem rápido, é bem tranquilo comigo a Brit Milá. Eu atendo o Brasil inteiro e fora do Brasil também. Tem muitos brasileiros, latinos, que me chamam para fazer a Brit Milá. Inclusive eu estou indo mês que vem para os Estados Unidos. Em abril eu vou para a Europa. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu está escrito que só o circunciso cumprirá do Pessah, da Páscoa judaica, meus amados. Então tem que estar circuncisado para cumprir o grande mandamento do Pessah, meus amados. Estamos agora a menos de 2 meses do Pessah. Então precisamos, agora está uma correria muito grande para o Rabino, para atender famílias no Brasil inteiro. Inclusive o Rabino, próximo Shabbat, que é o próximo sábado, que sábado é conhecido como Mekor HaBrachá, a fonte de todas as bênçãos dentro do judaísmo, vou estar na cidade de Goiânia. O Rabino vai estar fazendo a Brit Milá na sexta-feira de mais 10 irmãos, e logo após o Shabbat, o Rabino tem um grandioso casamento para fazer, meus amados. Um colega do Rabino de infância me deu a honra de fazer o casamento dele, mas voltando para a Brit Milá. Após o procedimento cirúrgico da Brit Milá, a gente faz as bênçãos, as brachot da Brit Milá. Também se recebe o nome em hebraico. O nome dentro do judaísmo tem a ver com mazal, com a sorte. Então recebe o nome em hebraico e também recebe um certificado internacional que fez a Brit Milá. E logo também recebe-se as bênçãos dos patriarcas e matriarcas. E posterior recebe a grande bênção sacerdotal. A bênção que era proveniente por todo o povo de Israel quando a gente tinha o templo sagrado de Jerusalém, o Bet HaMikdash. Era a bênção que o sacerdote, que o Kohen Gadol dava para todo o povo de Israel, para a nossa nação grandiosa e poderosa de Israel, meus amados. Certo. A próxima que eu tenho aqui na lista é se o processo dói muito. O processo não dói. Com a permissão do senhor. Fique à vontade. O Rabino aplica uma dose cavalar de anestesia. Mas eu peço autorização para o nosso amado Avraham Avinu, está escrito que ele fez vai Ashkem Baboker e madrugou para fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, louvado e glorificado para todas
sempre ele pôs o Todo-Poderoso em primeiro lugar. Quando a gente põe o Todo-Poderoso em primeiro lugar na nossa vida, ele também põe a gente em primeiro lugar. Então, meus amados, Avraham Avinu está escrito que ele madrugou, ele fez sem anestesia e fez com uma pedra. E nosso amado Tzadik fez com uma pedra, fez questão, Rabino, o senhor trouxe o bisturi de pedra? Falei, eu trouxe. Então é com ele que eu vou fazer, Rabino. Então esse amado fez com bisturi de pedra, como que Avraham Avinu fez? Fez sem anestesia. Rabino, é muito complicado fazer sem anestesia? Se a pessoa espiritualmente está preparada para dar esse grande passo, pode dar, tanto é que o Ahi fez, e o outro amigo dele, também uma alma preciosíssima, o outro Ahi também fez. Eu conheço 5 pessoas que se circuncidaram com ele, 2 por recomendação minha, e pelo menos 4 deles fizeram sem anestesia, com faca de pedra. Só que o 5º deles, na verdade, eu não questionei como foi o procedimento, então eu não sei dizer. Os 2 da Rim fizeram sem anestesia e com pedra, meus amados. Eu confesso, você pode pegar o testemunho vivo dessa alma preciosa, que foi muito tranquila a recuperação. Quando você faz sem anestesia, a recuperação é bem mais rápida e incha menos. Esse foi um dos motivos do porquê eu optei também pelo processo sem anestesia. Então, terceira pergunta, Chesky. O senhor, só para terminar, antes de fazer a terceira pergunta para o Rabino, o senhor indica o irmão que está fazendo o Teshuvah, fazendo o retorno, fazer sem anestesia? Se eu pudesse escolher de novo, escolheria sem anestesia. Sem anestesia. E eu confesso, como um perito no assunto, como mestre no assunto, fazer sem anestesia é bem mais rápido também o procedimento. A cicatrização, né? A cicatrização é bem mais rápida. Só uma pergunta que é muito pertinente dentro desse assunto, que todo mundo vai ficar curioso. O senhor achou mais difícil a parte do corte ou a parte quando deu os pontos, meu irmão? Depois do vídeo que eu acabei me lembrando de mais coisas, e aí eu preferi recontar essa parte para ficar mais completo. Então o procedimento é assim: vai vir uma pinça aqui, outra aqui nesse lado, outra aqui e outra aqui em cima. Vai ser entre 3 a 4 pinças para puxar para essa parte ficar alinhada, para ficar linear o corte. Então o corte ele vai ser diferente desse daqui. Esse daqui parece mais o hospitalar, só que dá no mesmo. Por quê? Porque essa parte ela é puxada, então fica simétrico. Aí é passado o bisturi aqui, tirado essa parte aqui, aí chega o momento dos pontos. Então o que eu queria dizer é que essa parte aqui, que passa o bisturi, ela tem um pico de dor semelhante ao pico de dor que vai sentir aqui, fazendo os pontos. Tu vai sentir furar aqui e aqui, nas duas peles, e aí depois tem essa parte aqui do nó. Então cada ponto ele vai amarrar, e aí ele vai puxar. A parte do nó, não sei, não me lembro assim se dói tanto, eu acho que não. Mas a parte que passa a agulha, a parte que fura ali, é o mesmo pico de dor da parte que corta aqui. Numa escala de dor, eu diria 8. Então de 1 a 10, 10 quase morrendo de dor e 1 um peteleco, né, na pele. Então eu daria nota 8. Ah, e outro detalhe que eu quase esqueci. A parte do corte é menos chata do que essa parte aqui. Porque embora seja o mesmo nível de dor, a parte dos pontos demora mais. A parte do corte vai ser uma passada ali, não demora muito. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Agora vai vir uma pergunta muito pertinente. Rabino, como que é a sutura? Quantos pontos em média que o senhor dá? Os pontos são de 18 a 26 pontos. Essa é a média. E muita gente pergunta, Rabino, mas como que é? Preciso marcar de novo? Preciso ir no hospital, na clínica, no ambulatório para tirar? Não, meus amados. Os pontos caem sozinhos. É absorvível. Os pontos são de catigu, de tripa de carneiro. Na recuperação, como o senhor já me disse, quando o senhor veio aqui, que o senhor já fez circuncisão até num pedreiro, que uma vez no dia seguinte ele já foi trabalhar. Então tem gente... Eu fiz num caminhoneiro, depois foi dirigir de volta para Bahia, meus amados. E com aquela embreagem dura. Não é embreagem hoje. Hoje embreagens modernas, elas são a vácuo, né? Hoje são a ar, né? Acho que é ar que fala. Essa questão da recuperação varia bastante, né? De pessoa para pessoa. Varia. Tem pessoas que em 2 semanas estão 100%, tem pessoas 3, 4. Varia muito. Porque todo o corpo reage diferente. A terceira que eu tenho aqui é... Aliás, a quarta agora. Por que a circuncisão é necessária e qual o motivo dela? É mandamento. A Kadosh Baruch Hu nos ordenou. Deu mandamento na Torá. Não é opcional. Kadosh Baruch Hu, quando nos deu a Torá, o que a gente falou no Monte Sinai? Nascer e Nishma. Ouvirá e cumprirá.
Então, é um mandamento. Quando a Kadosh Baruch Hu, hoje a gente vê que a ciência mostra pra gente quantas doenças ele previne. Vamos falar de algumas. Como ele deixou algumas passarem, eu vou refazer essa parte também. Então, entre os benefícios estão redução de infecção urinária, redução das infecções do pênis, redução do câncer peniano, redução do câncer de colo de útero nas parceiras, e a explicação sendo baseada no fato de que homens circuncidados têm menor risco de contaminação e transmissão de HPV. Isso além do esmegma, que não acumula em homens circuncisos, o que faz com que aí não suje a parceira por dentro. Redução de IST e HIV. Então, além do HPV, homens circuncidados apresentam uma taxa menor de contaminação por outras infecções sexualmente transmissíveis, tais como cancroide, herpes genital, tricomoníase e HIV. E enfim, também obviamente melhora na questão da higiene, já que é muito mais fácil de limpar e manter arejado durante o dia. Então previne inúmeras doenças, quanto para o homem quanto para a mulher. Depois que o homem faz a circuncisão, a mulher para de ter corrimento e ter um monte de série de problemas. Mas a Brit Milá é um mandamento. Quando é mandamento, tem que se cumprir. Quando a gente faz a circuncisão, a gente se torna parte do povo de Israel. O Rabino teve o privilégio, não tem um estado do Brasil que o Rabino ainda não foi. E Baruch Hashem hoje ajudando inúmeros irmãos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, Portugal, Espanha, Irlanda, Inglaterra, Baruch Hashem. O Rabino já teve o privilégio até em Israel de fazer Brit Baruch Hashem. A última caravana que eu levei para Israel, fiz 18 Brit Milás. E não tinha uma marcada, meus amados. Não tinha uma marcada. Mas sentiram a santidade e falaram que era ter o privilégio. Rabino, posso fazer a Brit Milá aqui em Israel? Falei, pode, mas vamos fazer no último dia, antes de ir embora. No último dia de ir embora, fizemos, foi uma festa, meu amado, foi um momento tão especial, tão especial. Desculpa, eles eram de onde? Brasileiros que eu levei do Brasil. Brasileiros. Levei um grupo do Brasil de 70 pessoas do Rio de Janeiro. É um evento que o senhor faz? A caravana, exatamente. Eu quero, com a permissão do senhor, convidar todos para a minha caravana de 2026. Vou fazer uma caravana ano que vem. Rabino, por que o senhor abre a caravana com 1 ano e meio antes? Aí eu vou explicar, por causa das parcelas. Primeiramente, eu quero abrir essa grande bênção da minha caravana 2026, do dia 5 ao dia 15 de julho de 2026. Para quem ficou interessado na caravana, vão ser 8 dias em Israel, mais um dia para ida, mais outro dia para volta. O valor total são $3.700 e dá para parcelar em até 15 vezes sem juros, com entrada de $502. Os hotéis são todos 4 estrelas, a alimentação inclusa, sendo um café da manhã com banquete e a janta também com banquete. Comidas kosher, como língua de boi, carne de carneiro, vinho e outras comidas típicas. O almoço fica por conta de cada um, podendo levar lanche do café, que já está incluso. O almoço só fica por conta de cada um, porque durante esse horário, no trajeto do passeio, é longe do hotel. O horário do cronograma é saindo do hotel às 8 da manhã e retornando às 7 da noite. Tá incluso a locomoção aérea e a terrestre, obviamente, também com livre acesso a todos os museus e eventualmente vão passar em várias lojas, caso alguém queira adquirir itens específicos como o shofar, que é um instrumento interessante para comemorar o Rosh Hashanah ou Yom Kippur. E enfim, quaisquer outros itens como talit ou qualquer outro artigo judaico, tanto vestimenta quanto para casa. São 10 dias intensivos em Israel, conhecer todos os lugares sagrados, onde que nossos patriarcas e matriarcas passaram, conhecer o único muro que se restou do templo sagrado, que é o Kotel, o Muro das Lamentações, meus amados, conhecer Hebrão, onde está enterrados os patriarcas e matriarcas, Hebron, onde está escrito na Torá, lugares bíblicos, lugares sagrados, lugares grandiosos. Ir no Museu da Diáspora, saber a história do teu sobrenome, se teu sobrenome é Cardoso, é Carvalho, é Guimarães, é Castro, é Álvares, Pinto, Carvalho, todos esses sobrenomes são sobrenomes judaicos. Porque a gente tem que entender que no Brasil, na Espanha, Portugal, passaram pela Inquisição, foram forçados as famílias que eram cristãos, católicas, a se converter. Então é importantíssimo, você com o teu sobrenome, você vê a linhagem, você descobre toda a judaicidade da vossa família. Interessante. É lindo demais. A gente vai para o Museu do Holocausto, toda a história do Holocausto.
Nossa viagem é grandiosa. Desde o primeiro momento que a gente chega no aeroporto, o guia está nos esperando. É um guia que fala fluente português, mais de 20 anos de experiência. Ele explica a parte turística, a parte arqueologia, a parte histórica e a parte espiritual. E por que eu faço em julho? Porque em julho todo mundo está de férias. De novo, tem que fazer na época que fica acessível para todo mundo viajar. Meus amados, itinerário grandioso, meus amados. Grandioso. Itinerário focado, bíblico, focado na Torá, meus amados. E o preço é um preço muito acessível. Vocês podem ver que o meu preço é 30% mais barato que a concorrência. Porque o Rabino faz uma viagem a preço de custo. Por quê? Porque a felicidade do Rabino é poder proporcionar esse grande sonho das almas preciosas poder conhecer Israel. Quem quiser fazer a Brit Israel vai ter esse privilégio de poder fazer a Brit Milá em Israel. Quem ainda não fez o Bar Mitzvah, que é a maior idade dentro do judaísmo, que é a partir dos 13 anos, vai poder fazer o Bar Mitzvah em Israel, se assim desejar, se assim entender, sentir no coração de fazer o Bar Mitzvah em Israel, vai poder fazer o Bar Mitzvah. As mulheres, que é o Bat Mitzvah, a maior idade, a partir dos 12 anos. Porque a mulher é mais madura que o homem, por isso que ela faz antes. Faz a partir dos 12 anos, já é a maior idade perante a Torá. Os goim, os gentios, eles são obrigados a se circuncidar, na sua visão? Os goim não são obrigados, mas se você quer ser enxertado na oliveira, se você faz parte das 12 tribos, aí sim. Se você quer se tornar um israelita, um judeu, aí sim. Mas se você quer ter uma vida longe da Torá, não tem necessidade nenhuma. Circuncisão é só para quem quer viver mandamentos. Só por Avá, só por Avá. Se você não sente esse amor, não querer pertencer, não adianta fazer não. E mais ainda, meus amados, a Brit Milá é um caminho sem volta, meus amados. Se fazer a Brit Milá, tem que cumprir, porque senão o chicote estrala, meus amados. O mínimo para fazer a Brit Milá é aprender a cumprir o Shabbat, que o Shabbat se alonga com todas as festas bíblicas, que é os Moadim. Os Moadim são todas as festas bíblicas, e o Kashrut, alimentação pura. Alimentação kosher. Alimentação kosher. O que se deve fazer após a circuncisão? Tem que evitar trabalhar, evitar algum tipo de alimento? Quais os cuidados? Vamos lá. Após a circuncisão, se puder pegar uma semana e tirar para descansar um pouquinho em casa, melhor dos mundos. Porque a primeira semana é mais delicada, até tem que você pega a posição para dormir, para adormecer, sabe? Melhor posição. Então é muito bom se a pessoa conseguir tirar 2, 3 dias, uma semana, é maravilhoso. Mas o que eu peço é para não pegar peso, não jogar bola, não jogar tênis, não fazer esportivo, não nadar. Peço até os pontos caírem, entendeu, meus amados? Não, mas eu trabalho no escritório sentado, posso trabalhar no próximo dia? Tranquilo, pode, meu irmão. Eu só peço não exagerar, não pegar muito peso para não rasgar ponto, não forçar os pontos. O que é importante é lavar bastante. Qual que é o inimigo de todo procedimento médico? É o suor. O suor que faz inchar, inflamar, infeccionar. Então, se você puder mesmo no trabalho, lavar algumas vezes por dia, mesmo não dá para tomar banho na pia, passar um sabonetinho e lavar, já está ótimo. É por causa do clima, por causa do calor, meus amados. Agora, restrição alimentar não tem. Pode comer à vontade. Claro que não é bom muito. Na primeira semana, muita coisa ácida, muito suco de laranja, suco de limão, Coca-Cola. É bom evitar a primeira semana coisa ácida. E o senhor disponibiliza, né, um sabonete ali? Exatamente. Eu dou para todo mundo um sabonete que ele é antibactericida e cicatrizante, meus amados. E uma pomadinha também. E agora eu fiz um PDF de todos os cuidados pós-cirúrgicos. Eu confesso que na época do senhor não estava tão moderno. Eu peço até perdão para o senhor. Do fundo do meu coração, com toda a humildade. Peço perdão que não estava tão... A gente sempre vai evoluindo. Todo ano eu participo de um congresso mundial, congresso que vai todos os rabinos que são especialistas, peritos em Brit Milá. A gente vem do mundo inteiro, a gente se reúne e vem grandes palestrantes de grandes universidades renomadas, Oxford, Cambridge, YU, Maimonides, universidades renomadas na área da saúde. Sempre, todo ano, sai coisas novas, anestesias novas e vai se atualizando. Fio de suturação, que é o fio dos pontos. Mas a gente sabe que o top da qualidade vem de Israel. Então, sempre, posso falar que os últimos 15 anos, sempre estou comprando produtos de Israel, porque é o top do top. O primeiro lugar que sai as tecnologias avançadas são Israel, e são produtos kosher, que eu acredito que a aliança com o Todo-Poderoso tem que ser feita com o melhor do melhor.
tem que ser feito com o melhor material possível, meus amados. Então eu não abro mão de fazer com o melhor material possível, porque a aliança do Todo-Poderoso, ele nos dá saúde, ele nos dá o bom e do melhor. Então quando a gente faz essa aliança, tem que fazer do bom e do melhor, meus amados. Tem alguma palavra ou oração para fazer durante a circuncisão? Claro, claro que tem. Tem as bênçãos do Shema Israel, que é a bênção da união de Kadosh Baruch Hu, mostrar que ele é um, que ele reina, que ele reinará para todo sempre. Tem o Shema Israel, tem Adonai Melech, Adonai Malach. Tem todas as bênçãos que é tradicionais que a gente faz na Brit Milá. Tem um salmo específico que a gente faz. Tem a bênção que a gente faz de dar boas-vindas do profeta Elias, junto com os outros anjos que acompanham. Tem todos os cuidados, todas as bênçãos que tem que ser feitas, que a Torá nos ordena bonitinho de fazer essas bênçãos, essas boas-vindas, essa proteção, essa orientação espiritual que a gente dá para o indivíduo. E o rabino não se limita só na circuncisão. O rabino dá um acompanhamento depois da circuncisão também. O rabino tem uma comunidade online, tem uma mentoria que o rabino dá também para as pessoas que têm interesse em ter um acompanhamento com o rabino após a circuncisão. Mas é importante fazer parte de uma comunidade, fazer parte, ter uma liderança, ter um mestre na nossa vida para guiá-lo. Porque a gente sabe que diariamente a gente tem muitas questões na nossa vida. Como conduzir nosso casamento conforme a Torá? Como conduzir nossos filhos conforme a Torá? Como conduzir nossa vida espiritual? Como conduzir nossa vida matrimonial? Nossa vida conjugal? Não, rabino, eu estou fazendo negócios, eu tenho essas 3, 4 opções. Qual a melhor forma que a Torá nos orienta para fazer esse negócio? Então é importantíssimo, fora as orações do Shabat, o recebimento do Shabat, tem Kabbalat Shabat, tem a oração de manhã, tem a oração, o estudo da Parashá, tem o final do Shabat, que é Abdalá, tem encerramento, a divisão do santo para o profano, temos lives especiais, mentoria. Então tem diversos aspectos que são importantíssimos para a pessoa conseguir a evolução, conseguir prosseguir no processo da Teshuvah. O que é Teshuvah? É o retorno. Retorno e correção. Retorno e correção. Uma pergunta que muitos fazem: Rabino, o senhor acredita em Mashiach? Todo judeu é messiânico. Todo judeu acredita em Mashiach. A próxima que eu tenho aqui é: por que a circuncisão tem que ser feita justamente naquela parte? Porque a aliança é feita justamente no prepúcio. Pergunta muito boa e muito pertinente. Era coisa que Kadosh Baruch Hu fala, o mandamento ele fala: tira a pele do prepúcio, circuncisará o teu prepúcio. O mandamento está escrito especificamente o seu prepúcio. Teu prepúcio, a gente sabe que gera vida, gera continuidade, gera futuras gerações, o órgão genital. A gente sabe que isso que dá perpetuidade, isso que dá aliança. A Torá nos explica que a verdadeira Brit Kodesh, a verdadeira aliança perpétua, é na hora que a gente faz a Brit Kodesh, a gente também circuncisa nosso coração, circuncisa nossa alma. A gente torna pessoas mais próximas de Akadosh Baruch Hu e mais íntegras para fazer parte do Malchut HaShamayim, do reinado do céu, meus amados. E quando você faz a Brit Milá, isso é um aspecto muito, muito interessante. A gente vê que o aspecto carnal, mundano, vai embora. Eu tenho muita gente que infelizmente sofreu muito com essa tentação no mundo lá fora. Eu tive muitos rabinos que me deram testemunho que antes sofriam muito com esse negócio de pornografia, Baruch Hashem depois foram curados. Eu tenho que infelizmente com muita dor sofreram muito com esse negócio de proximidade lá fora, traição e proximidade, viviam uma vida muito... Promiscuidade, uma vida muito promíscua lá fora. E aumenta muito a Havá, aumenta muito o amor, o carinho, o respeito, o zelo que você tem para a tua esposa. Então é uma cura completa, uma cura de alma, espírito e de carne. A próxima que eu tenho aqui, rabino, é: para fazer a circuncisão, deve-se procurar um rabino ou pode fazer em um hospital com um médico? Muito, muito boa pergunta, muito pertinente, meu irmão. Baruch Hashem. Tem que ser feito por um Moel, por um israelita. Como que você vai fazer a aliança do Todo-Poderoso com alguém que não é da tua emuná, não é da tua fé, que não vive Torá, meus amados? Você está fazendo aliança com a idolatria ou com o Todo-Poderoso? Bendito, louvado e glorificado seja ele para todo sempre. Se você está fazendo o mandamento do Abba, tem que ser feito por um israelita, por um rabino,
por alguém que é perito no assunto de Brit Milá, meus amados. Não pode ser feito de qualquer jeito. Se é para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Tem que ser feito por alguém da mesma emuná, da mesma fé. Dá umas palavrinhas sobre isso, meu amado. Para mim, quanto mais próximo daquilo que parece original e tradicional, melhor. Mais confiante eu me sinto. Concordo plenamente com a opinião do nosso amado Sete. Tem que ser feito. Fazer com alguém que tem crucifixos, que tem coisas impuras, alguém que crê em idolatria, crê em vários deuses, em trindades e todas as coisas. Que tipo de techuvá é essa, meu amado? E o rabino é muito, muito acessível. Nós vamos falar sobre isso já, meus amados. É obrigatório fazer com a lâmina de pedra? Não é obrigatório, não. Isso é opcional. Mas se a pessoa tem uma alma preciosa, é um israelita, e quer fazer o original, com uma lâmina de pedra, vamos falar um pouquinho da lâmina de pedra. Hoje, a gente sabe que os chefes de cozinha usam uma faca de cerâmica. Cerâmica é uma pedra, então a lâmina é de pedra. A gente sabe que cerâmica é hiper afiado. Então, literalmente, escorrega, segundos. Perfeito. Então, é bem tranquilo. Não é obrigatório, é opcional. Não, Rabino, eu quero fazer com bisturi, é bisturi. Não, Rabino. Se Abraham Avinu fez, eu quero original, eu quero... Quer fazer mais aproximado. Se aproximar, exatamente, aí faz com uma lâmina. Faz. Mas eu confesso para vocês que a maioria quer fazer original, meu irmão. A maioria quer fazer. Certo, a próxima que eu tenho aqui é por que a circuncisão é feita no 8º dia e se o bebê ele sente dor? Muito bom, pergunta muito grandiosa, meu amado. A Brit Milá é feita no 8º dia, porque no 8º dia a vitamina K está no mais alto nível. Vitamina K é a vitamina de recuperação. Vitamina faz a cura, a convalescência, a formação da nova pele. Então, o momento mais elevado para fazer a Brit Milá. Do bebezinho, normalmente a gente põe uma pomada, uma shlocaína, uma pomada local e faz a Brit Milá. É segundos. Criança não sente quase nada porque é segundo. E a gente dá também umas gotas de vinho, que é um anestésico natural, já foi comprovado para criança de 8 dias. Mas a recuperação dela é muito tranquila. Você vai ver que o bebezinho de 8 dias, em menos de uma semana, está 100% recuperado. E você vai ver que depois da Brit Milá ele está sorrindo. Eu tenho inúmeras fotos na minha mídia social da criancinha lá sorrindo, toda linda, maravilhosa. Porque você vê que ela sente aliança. Ela sente essa alegria de pertencer e de ter esse privilégio de poder fazer a Brit Kodesh no 8º dia, meu amado. Ela tem um pico cicatricial ali, né? Exatamente, o pico da vitamina, exatamente. Mas na questão da dor, Rabino, eu já ouvi falar que eles não estão com os nervos de dor prontos. Isso é verdade? É verdade, é verdade. Tanto é que ela chora às vezes quando segura a perninha dela. Mas em si a Brit Milá é tão rápida que ela não... Você vê que ela não chora especial. Mas é um ponto muito, muito bom que o senhor leu, um ponto corretíssimo. Os pontos de nervos dela não estão 100% formados. O senhor acredita que a circuncisão é necessária para ser salvo? E se o indivíduo até quer se circuncidar, mas ele não pode, como os israelitas quando eram escravos no Egito? Sem sombra de dúvida que para ser salvo, para fazer parte do povo de Israel, tem que ter a circuncisão. Sem a circuncisão vai ser extirpado do povo, não faz parte do povo de Israel. Uma coisa muito boa para ser falado aqui, muito pertinente, que a Brit Milá nunca foi abolido. Kadosh Baruch Hu não aboliu mandamento nenhum. Tem crenças e líderes falando que foi abolido. Claramente, os nossos grandes mestres nos ensinaram que nem o Yud, nem a menor letra do alfabeto judaico vai ser modificado. Eu queria comentar essa parte que eu achei interessante. Ele está falando que os mestres judaicos ensinaram exatamente o que o Messias também já falou. Se tu for ver Mateus 5, 17 a 18, no original, o Messias vai estar falando, porque em verdade vos digo, até que céu e terra passem, nem um Yud, e não J. É porque foi traduzido até a letra. Aí eles colocaram ou um tio, jamais passará da lei. Tio, por exemplo, nem existia no tempo do Messias, até que tudo se cumpra. É interessante esse contraste aí, porque mesmo não acreditando no Messias, aliás, mesmo não acreditando que Yahusha é o Messias fala justamente utilizando o mesmo ensinamento que a lei não foi abolida. Então, não é alterado, nenhum mandamento foi alterado, nenhum foi abolido, meus amados. Tem que ser cumprido cada mandamento e mandamento, cada ordenância e ordenância, cada mitzvah e mitzvah, meus amados. Nenhum foi abolido. Ao contrário, meus amados, eu posso ficar aqui horas dando testemunho para vocês de famílias que tinham doenças terríveis e eu prometi para elas que depois da Brit Milá vão ganhar uma cura. As esposas tinham aquele câncer terrível e Baruch Hashem, prometi para eles que depois da Brit Milá vão ser curadas. Mandaram testemunhos grandiosos, tenho testemunhos do meu canal
de pessoas. Eu tenho inúmeros casais que não tiveram filhos muitos anos e falei para eles em mérito da Brit Kodesh, vocês fazerem a Brit pela circuncisão, vocês vão ter a grande brachá de Zera Chai Vekayama, e me convidaram 2 anos depois para fazer a Brit Milá dos filhos, Baruch Hashem. Tem um casal que eu ajudei há 10 anos atrás, Baruch Hashem, e hoje eu tive o privilégio de fazer sexta Brit Milá para essa família. Estavam antes 12 anos casados e não tiveram filhos, Baruch Hashem. Abriu a mátria, meus amados. Então é uma grande, grande brachá. Às vezes a gente vê nossa vida está bloqueada em vários aspectos. Aspecto, às vezes, espiritual, aspecto financeiro, matrimonial, conjugal, no aspecto de fertilidade, em vários aspectos. E a gente vê que quando a gente põe a Kadosh Baruch Hu em primeiro lugar, aí ele põe a gente em primeiro lugar. Todas as nossas orações são atendidas, que a gente faz parte, veio aqui para fazer a vontade dele, a gente entendeu que é a vontade dele, aí nossas orações são atendidas e respondidas, meus amados. Então, sem sombra de dúvida, tem que fazer para ser salvo. Não existe fazer parte do povo de Israel sem a Brit Milá, meus amados. Certo. Quanto à segunda parte da pergunta, quando não tem como. O que o senhor pensa daí, nesse caso? Quando não tem como. Baruch Hashem, hoje a gente não tem nenhum tipo de coisa nos proibindo. Então hoje tem que ser feito a Brit Milá sem forma de... Sem dúvida, tem que ser feito e não pode medir esforços para fazer. Eu falo para vocês, eu atravesso esse Brasil inteiro, atravesso fora, viajo noites inteiras para conseguir levar, meus amados. Eu saio da minha zona de conforto. Quantas noites eu pego voos 3 da manhã, 4 da manhã, pego os voos de volta 2 da manhã para São Paulo. Às vezes viajo a noite inteira de ônibus para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, Barretos, Triângulo Mineiro, para fazer Brit Milá. Meus amados, tem que ser feito e tem que fazer, meus amados. Não tem jeito, meus amados. Nesse momento, onde o senhor está? O senhor está no Brasil? Eu estou no Brasil, estou em São Paulo. Minha casa, eu resido em São Paulo, Brasil. Mas eu atendo o Brasil inteiro. Eu vou estar a semana que vem em Goiânia. Do dia 14 ao dia 17 eu estou em Manaus. Agora, nesse mês, antes do Pesach, nesses 2 meses, é bem corrido. Todo mundo quer cumprir a Brit Milá, a circuncisão antes do Pesach, para poder cumprir esse grande mandamento do Pesach. Mas o ano inteiro, eu atendo, o ano inteiro, eu viajo para o Brasil e fora do Brasil atendendo as famílias preciosas. Antes do Pesach, ainda vou estar nos Estados Unidos e na Europa. Então, os brasileiros que seguem o canal do nosso amado Sete, que moram fora do Brasil, entre em contato conosco, entre em contato com o Sete, entre em contato na minha mídia social, me manda mensagem que eu junto várias pessoas na Europa, venho e faço de todo mundo. Estados Unidos a mesma coisa. Eu junto vários Haverim e vou e faço de todo mundo. Não, Rabino, se precisar vir só para fazer de mim e dos meus filhos, se eu venho, sem problema. Questões financeiras, de dividir passagem, mas se a pessoa, não, Baruch Hashem, eu tenho condições de trazer o senhor. Se eu venho, eu vou, claro. Quantas vezes eu viajo só para fazer a Brit Milá do 8º dia do bebezinho, meus amados? Para nós aqui foi bem acessível, inclusive. Tinha uma família, eu não sei aonde que o senhor atendeu a outra família. Em Erechim. Em Erechim. Então, daí o senhor disponibilizou pra gente pra rachar a passagem de avião, ficou mais barato, porque daí paga a Brit e a sua viagem, certo? O gasto de transporte, gasto de viagem. Isso. Correto. Foi muito acessível, foi muito disponível com essa questão dos custos. Dando a oportunidade da gente poder parcelar, o que é muito bom, né? A minha preocupação, quando eu contatei o senhor pela primeira vez, parte da minha preocupação era essa, né? De não ter o valor integral. Muita gente, Rabino, posso passar no cartão? Pode. Tem o link do cartão, do parcelamento? Pode. Só quando parcela tem as taxas do banco. Mas dá para passar. Tem Rabino que fazem 10 vezes no cartão, 12 vezes. Não tem problema, pode fazer. Por um nível de Brit Milá que o Rabino faz. Existe outro Rabino ortodoxo no Brasil que atende o Brasil inteiro, que viaja, sai do conforto, sai da clínica dele para atender? Não. Eu não conheço. Que saio e é acessível. Que uma Brit Milá pelo Brasil, você tem que se deslocar até o Rabino. Hoje é 15, 20 mil reais uma Brit Milá. O Rabino cobra infinitamente menos. A última pergunta daqui, porque o pessoal troca de nome, né? A maioria troca de nome e se é necessário trocar de nome. Pergunta muito, muito boa. Quando você faz a Brit Milá, você Nefesh Hadash Me'ameh, uma nova alma, uma nova pessoa nasceu de novo. Então você recebe o nome que é o nome hebraico. Não é que você tem que mudar teu nome no RG. Agora tem uma abertura muito boa, que agora eu vi no Poupa Tempo. Se você leva um papel do Rabino com teu nome, que você frequenta uma comunidade,
você pode, ao lado do nome em português, você pode adicionar o teu nome em hebraico. Tive um Javer aqui de São Bernardo do Campo, parece que conseguiu fazer isso. Eu não vi ainda esse novo RG, eu pedi até uma foto do novo RG, ele falou que assim que ficar pronto ele vai mandar. Parece que ele conseguiu até incluir embaixo do RG o nome hebraico, o nome israelita dele. O nome israelita tem a ver com mazal, com a sorte. Então é o nome que vai ser chamado quando você sobe na Torá, quando você vai para a sinagoga. Aí um exemplo, meu nome Rabino Chesky, mas meu nome em português é Ezequiel. Então eu tenho o nome tradicional em português e tenho meu nome em hebraico. O nome meu em hebraico eu recebi na minha Brit Milá. Eu recebi 3 nomes em hebraico: Yeheskel, Yoel, Zecharia. Yeheskel, que é Ezequiel, Yoel, que é Joel, e Zecharia, que é Zacarias. O senhor foi circuncidado pelo vosso pai? Fui circuncidado pelo meu pai, Baruch Hashem. Meu pai, mais de 20 mil circuncisões, meu amado. Agora a gente já está com mais de 1h e 13 minutos. As perguntas acabaram. Acho que a gente poderia encerrar. Amém. Se o senhor quiser dar uma última palavra, fique à vontade. Não, Baruch Hashem. A Brit Milá é muito, muito acessível, meu amado. É um valor simbólico de R$2.500 a Brit Milá. É muito, muito acessível. Por quê? Porque o Rabino quer que todo mundo possa cumprir esse grande mandamento da Brit Milá. Para quem tem o desejo de fazer uma cerimônia de casamento judaico, o Rabino também faz cerimônia de casamento com direito a ketubá, aquele contrato de casamento lindo, sefaradita, que depois pode moldurar e pôr na sala ou pôr no dormitório. O Rabino é muito acessível. Eu agradeço muito por essa honra de poder fazer essa entrevista com o senhor hoje, poder falar um pouquinho desse grandioso mandamento da Brit Milá. Obrigado por esse. Kadosh Baruch Hu abençoe grandiosamente. Longevidade, muitos dias de vida para o senhor, muita saúde, muita prosperidade, muita presença, que sempre paire presença do Ruach HaKodesh sobre a vossa vida e toda a nós, nossa assim família. seja. Obrigado por esse carinho, pela minha pessoa, meu amado. E vamos cumprir nossa missão, Laíra Taulam, iluminar esse mundo, levar a luz infinita para Torá para tantas almas preciosas, meus amados. Quem precisar da minha ajuda, estarei aqui para ajudar. Sempre uma honra muito grande poder ajudar, meus amados. Muito obrigado. Um grande abraço, um cordial shalom. Obrigado, meu amado. Um abraço, shalom, shalom. Shalom, shalom.